tarde, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do primeiro ano da escola Walter Sá Cavalcante. Gente, a gente não pôde estar com vocês hoje pela manhã, mas a gente está deixando aqui esse vídeo, essa videoaula, tá? Sobre o mesmo assunto da semana passada, que é o barroco. A gente falou semana atrasada sobre as características do barroco. Semana passada a gente resolveu algumas questõezinhas que tinha ficado lá no Google Classroom, e hoje a gente retoma com mais algumas questões para a gente ficar show de bola no nosso barroco, tá certo? Sobre essa escola literária super interessante que é o barroco, tá? Vou apresentar aqui minha tela, a gente vai ver aqui umas questões, discutir, analisar, coisa rápida, né? Não precisa passar também a vida toda num vídeo só, não. A gente pode fazer um vídeo curto, e aí a gente depois faz outro mais curto, e a gente vai, então, assimilando bem esse conteúdo que é maravilhoso, tá ok? Então, vamos lá apresentar aqui a nossa tela, mostrar aqui a nossa tela, para a gente poder continuar aqui nosso trabalho. Vamos aqui nossa apresentação aqui. Professor Alves Andrade, vamos falar sobre barroco, né? Umas questõezinhas aqui sobre barroco, tá? Show de bola. Então, nós temos aqui um trecho de Padre Antônio Vieira, o cara mais invocado, né, dos padres daquela época lá, né? Combatia mesmo a escravidão, era a favor dos índios, né? Protegia os índios, politicamente era ferrenho, não abria mão dos seus direitos políticos, nem dos seus deveres tampouco, tá bom? Então, vamos aqui. Por isto são maus ouvintes os de entendimento agudos, mas os de vontade endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livres de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras, né? O Padre Antônio Vieira aí nos coloca diante de um dilema interessante. Esse texto ele está presente no Sermão da Sexagésima, que foi em 1655 proferido numa igreja lá em Lisboa, né? Ele, um dos maiores oradores da língua portuguesa, né, Padre Antônio Vieira, que era português, né, tinha os seus sermões, milhares de pessoas assistindo, né, e esse, então, Sermão da Sexagésima, ele fala exatamente dos maus pregadores, né, aqueles que muitas vezes levavam para a igreja um assunto que não tinha nada a ver com a vontade do povo, então ficava enrolando o povo lá, e Padre Antônio Vieira criticava muito esse tipo de pregador, né? Mas ele perguntava, quem é que está a culpa? De quem é a culpa se o evangelizando não se evangeliza? E ele então fazia as perguntas, será de Deus a culpa? Será do evangelizando? Ou será dos maus pregadores? Ele vai provar por mais através da sua concepção, do seu estilo conceptista, ele vai provar que, na verdade, o grande culpado é o evangelizador, certo? Beleza, e aqui ele diz, né? Por isto são maus ouvintes os de entendimento agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, meu amigo, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes dana, ou seja, prejudica, né? Mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livre de vontades endurecidas que ainda são piores que as pedras. Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira. Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o Sermão da Sexagésima trata da problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis,
necessidade do engajamento dos fiéis na batalha contra os holandeses, perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e negros, exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto de criar a Companhia das Índias Ocidentais. A gente percebe nitidamente aqui que ele coloca dois elementos dentro do texto, né? Coloca o ouvinte, e coloca o pregador. Ou seja, o ouvinte muitas vezes está lá apenas de má vontade, né? Mas tem aqueles outros que, além de má vontade, tem a vontade endurecida, né? Porque esses são os piores. Na verdade, os ouvintes são os de má vontade e os de vontades endurecidas são, na verdade, os pregadores, tá certo? Então, o correto aqui, a letra A, né? No Sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira fala sobre a pregação religiosa, considerando as figuras do ouvinte, a figura do ouvinte, né? Que são os fiéis, e os pregadores. No caso, ele vai culpar, com certeza, pela não obtenção do objetivo, que é evangelizar. Ele vai jogar essa culpa maior, claro, nos pregadores, tá certo? Então, o Padre Antônio Vieira, repitamos, ele fez, sim, sermões em que ele falava sobre os invasores holandeses aqui no Brasil, né? Seria o sermão que é denominado pelas armas de Portugal contra os de Holanda, né? Pelas de Holanda, exatamente. Muito bem. Então, correto aqui no nosso gabarito, letra A, para o texto de Padre Antônio Vieira. Tá ok? Só um lembrete. Então, observemos que Padre Antônio Vieira não escreveu poesia, ele escreveu sermões, escreveu prosa. Tá? Então, lembrou de Barroco, lembrou de Padre Antônio Vieira, prosador, ou seja, que faz textos com parágrafos, frases, etc. E Gregório de Matos, que fez a sua poesia, né? Ou seja, o texto através de versos, estrofes e etc. E falar em Gregório de Matos, olha aqui um textozinho dele aqui, ó. O soneto abaixo transcrito pertence à obra de Gregório de Matos, Guerra. Leia-o com atenção. Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade, meu Deus, que delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade, vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido, arrependido de tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me abraços, abraços que me rendem vossa luz, luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais abraços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Sabe que soneto belíssimo, né? Um soneto sacro, cujo tema é a religiosidade, cujo tema principal aqui é o perdão, a busca do perdão. Logo no começo ele confessa, ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, meu Deus, que delinquido vos tenho, e ofendido vos tem minha maldade. Então ele retrata, né, se ele se retrata diante de Deus, retrata o seu pecado, né? E depois, na sequência, claro, ele vai pedir perdão, ele vai saber da necessidade do perdão, quando ele diz aqui, arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que, claro, me mostra a salvação pretendo em tais abraços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Interessante é esse enjambramento que ele vai fazendo aqui, né? Ele vai começando o verso seguinte, sempre com a última palavra do anterior. Um trabalho especial aí do sonetista Gregório de Matos, né? Um dos maiores sonetistas que a língua portuguesa possui, tá certo? Um soneto belíssimo, muito bonito, né? E aí, então nós temos um questionamento aqui sobre ele. Agora responda, Gregório de Matos Guerra escreveu apenas poesia sacra, poesia lírica, religiosa e amorosa e sátiras, poesia lírica e satírica, apenas poesia satírica e apenas poesia lírica. Gregório de Matos escreveu, a gente já viu os 3 tipos de poesia que ele escreveu, né? Poesia lírica, aquela que fala de amor, né? A poesia
satírica e a poesia religiosa, né? Então, a poesia lírica, que é a poesia religiosa, a poesia amorosa, e depois escreveu também a poesia satírica, né? Escreveu também a poesia satírica. Tem aqui um textozinho que eu queria ler para vocês, um texto que a gente chama de poesia, uma décima, né? Um texto que ele escreveu aqui exatamente para uma freira. A freira chamou-o de pica-flor. Ele vai, então, responde a ela, né? Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fico então pica-flor. Olha aí, a freira foi mexer em caixa de marimbondo, né? E exatamente desagravou aí um pouco o poeta Gregório de Matos, que lhe deu a resposta em forma de uma décima, certo? O correto aqui nós vamos ter a letra B de bola, ou seja, ele escreveu poesia lírica, escreveu poesia religiosa, escreveu poesia satírica. Poesia lírica, que divide-se em sacra e amorosa, né? E as poesias satíricas, ou seja, as sátiras gregorianas, tá ok? Eu tenho aqui um outro textozinho para mostrar a vocês, também do poeta Gregório de Matos, né, chamado, em que ele utiliza aí digamos, o estilo cultista a serviço da concepção. Daí a gente ter falado na aula passada que havia autores, havia poetas barrocos, né, que tanto utilizavam o estilo conceptista como o estilo cultista. E um desses poetas é exatamente o poeta Gregório de Matos, nosso brasileiro Gregório de Matos, tá? Então, acharam um braço de uma imagem de Jesus e o poeta, então, fez esse soneto, né? O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas desse todo. Olha que coisa impressionante. Como ele joga bem com as palavras, faz esse trocadilho, com essa antítese, né? Todo e parte, tá certo? Também não deixa de utilizar uma metonímia, né? Já que ele vê no braço de Jesus, já que falando de uma parte de Jesus, ele vê como todo. Daí, em um outro poema dele, muito bonito, ele vai dizer: a vós, braços sagrados, a vós correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, pois para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Né? Então, mais uma vez aí, ele vai usar a metonímia, né? Ou seja, os braços de Jesus para representar o todo. Então, esse poema aqui em questão, que a gente acabou de ler, que o todo sem a parte não é todo, ele é um excelente exemplo dessa metonímia, né? Ou seja, uma parte que representa todo. Esse jogo de palavra barroco, o jogo cultista repetido, né, a serviço da poesia sacra conceptista de Gregório de Matos. E é exatamente isso mesmo. A gente já vai encerrando por aqui o nosso bate-papo de hoje, o nosso encontro, e quando for segunda-feira, se Deus quiser, 8h40, estaremos aqui com as turmas de primeiro ano do Colégio Walter Sá Cavalcante, analisando aqui poesia barroca, analisando língua portuguesa, analisando o que a gente puder analisar. Obrigado a vocês aí que vão, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de ir lá no canal, gostei, né? E depois se inscrever no canal, tá bom? Um abraço para vocês, até segunda, se Deus quiser.